Olá, bem-vindos à nossa união de oração. Quando nos unimos em oração, Deus se move ao nosso favor. Que a presença do Espírito Santo, nesse momento, alcance a tua vida. Que a presença do Espírito Santo, nesse momento, alcance a tua família, alcance sua casa, alcance seus negócios, e que o Senhor Jesus Cristo possa ir na sua frente, abrindo portas, endireitando caminhos e neutralizando toda a força do inimigo contra a tua vida. Amém? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar uma poderosa campanha que é a Semana da Cura. De hoje até sexta-feira iremos orar por curas, e essa cura muitas das vezes não é no corpo, mas às vezes essa cura é na alma. Tem pessoas que às vezes elas não têm doenças no corpo, mas têm doença na alma, têm doenças no seu interior. E nós vamos nesse momento, essa campanha, orar para que essa semana o Espírito Santo venha entrar e repreender toda enfermidade, seja ela no corpo e na alma. Então nós vamos iniciar essa campanha, a Semana da Cura. Mas antes de nós darmos continuidade, eu queria que você se inscrevesse. Você que não é inscrito, passa a se inscrever. Eu queria pedir que você fizesse isso agora, compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder. E é muito importante quando você compartilha, quando você vai nos seus contatos e compartilha, quando você vai nos status e compartilha, porque você nos ajuda a manter esse canal. Parece que é uma coisa pequena, mas é muito importante. Quando você compartilha e outras pessoas vêm, você ajuda com que a palavra de Deus, essa oração, chegue àquelas pessoas que precisam, e você também ajuda o canal a se manter. Você ajuda com que o canal permaneça, porque quando você compartilha, o YouTube entende que aquele canal é importante, então faz com que esse canal permaneça. Então, se você recebe as orações, se você crê que eu sou profeta de Deus enviado para orar por você, para te abençoar, então compartilha, envia para as pessoas, peça às pessoas para se inscreverem. É muito importante isso. Vamos nos unir, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E hoje, como eu disse, nós vamos iniciar a Semana da Cura, de hoje até sexta-feira, orando por curas, para que Deus venha curar a nossa vida, o nosso corpo. Se você tiver alguma enfermidade, vamos orar para que Deus te cure. E também às vezes você não tem uma doença no corpo, mas tem uma doença na alma. O diabo ataca no seu emocional. Às vezes você fica deprimido, depressiva. Isso são doenças que o inimigo tenta fazer chegar até você. Mas quando oramos, nós nos blindamos. Então nós vamos fazer essa campanha. Nós vamos orar de hoje até sexta-feira e nós vamos plantar a fé, plantar a oração. Quando nós oramos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você ora, você tem que entender que Deus não vai, muitas das vezes, não que Ele não tenha poder. Tem momentos que Ele assim fará. Como, pastor? Ele vai responder na hora. Você ora, ajoelha, ora, e em segundos, em minutos, aquilo que você pediu acontece. Mas muitas das vezes, e a maioria das vezes, eu que já tenho uma experiência com Deus já de tempo, Deus não vai responder você imediato. Então o que você tem que fazer? É desistir? Óbvio que não. É parar de orar? Óbvio que não. Você tem que continuar orando. É como se você tivesse que entrar numa porta e alguém que está do outro lado dessa porta precisa te ouvir para abrir a porta para você entrar. Então o que você faz? Você tem que bater na porta, aperta a campainha, bate na porta, até que essa pessoa ouça, abre a porta para que você entre. A mesma coisa é a vida com Deus, é a oração. Você precisa de uma cura, você precisa orar, jejuar, pedir, bater, até a porta se abrir. É o que está lá em Mateus 7:7.
né? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Só pedi, pedi. O quê? Insistência. Você vai orando, vai pedindo, vai plantando. E uma hora a colheita chegará. É como se você plantasse também uma fruta, um legume. Você não planta e já colhe nos mesmos minutos. Você planta e espera o tempo, vai regando, vai cuidando e vai esperando o tempo de crescer. E mesmo assim, quando cresce, tem um tempo também de dar frutos. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, tudo tem um tempo. Não adianta você querer acelerar. Deus está colocando essas palavras aqui para te dizer que tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo tem uma explicação, e isso vem de Deus, isso vem do Senhor, vem do alto. Não importa a sua religião, não importa qual segmento você crê, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Senhor Supremo, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Não adianta, tudo acontece debaixo da permissão de Deus. E tem momentos que às vezes olhamos e até ficamos espantados. Como isso? Como? Por quê? Mas lá na frente às vezes entendemos, não é verdade? Entendemos o porquê. E Deus faz questão de explicar. Aí lá na frente você fala, meu Deus, que importante que eu não precisei passar por isso. Uma oferta feita, eu estava num determinado lugar com uma pessoa e aí nós acabamos de jantar, eu e pastores, amigos, cada um pegou seus carros, eu fui de carona, e aí nós entramos numa rua, dentro de um bairro, e do nada o carro dele parou, e não tinha explicação. Ficamos ali uma hora e pouca, parados no local, tentando entender o porquê que aquele carro parou e nada. E ali nós chamamos o reboque, ele chamou o reboque, eu disse assim, amigo, enquanto o reboque está vindo, vamos orar. E ali eu comecei a orar. Quando eu orei, faltava assim poucos minutos para o reboque chegar, o carro pegou. Ligamos para o reboque, cancelamos, resolvemos e fomos. Quando nós cortamos o caminho e fomos pelaquela rua, a rua estava tomada de polícia, porque uma hora antes tinha acontecido um arrastão e os criminosos mataram, esfaqueado alguns motoristas de carro, uma hora antes. E depois eu falei para ele, nós falamos um para o outro, se nós tivéssemos passado aqui uma hora antes, poderia ser um de nós. Às vezes é uma experiência que às vezes acontece, né? Você às vezes não entende o porquê daquilo que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender. É por isso que você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. É por isso que você precisa colocar tudo que é seu nas mãos de Deus. Porque quando você coloca tudo nas mãos de Deus, Ele guia, Ele vai orientando e sempre dá certo. Amém? Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração e dissesse assim, Senhor Jesus Cristo, eu inicio essa campanha, a Semana da Cura. Que o Senhor venha com a sua cura sobre a minha vida física e emocional. Diga assim, eu começo essa campanha de hoje até sexta-feira, crendo em nome de Jesus. Amém? Está selado. Agora eu queria te pedir para que você aqui nos comentários escrevesse assim, Semana da Cura. Só escreve isso assim aqui nos comentários. Semana da Cura. Só escreve aqui nos comentários assim, Semana da Cura. Eu vou essa semana abrir um jejum. Todos os dias eu vou abrir de 2 às 3 horas de jejum. Todos os dias até sexta-feira, orando por todos que estão participando dessa corrente da oração da Semana da Cura. Amém? E você que tem um parente que se encontra enfermo, ou até mesmo você que está enfermo, vamos orar, vamos fazer essa campanha, porque Deus é o Deus da cura. Às vezes você tem um parente que às vezes não está enfermo de corpo, mas está enfermo emocionalmente, está enfermo porque um vício tem assolado, está enfermo porque uma depressão tem assolado. Tudo isso são enfermidades. Às vezes tem pessoas que estão passando problemas financeiros, estão assoladas e aí começa a ter enfermidades, né? Enfermidade são
quando o inimigo às vezes atua não só em enfermidades de corpo, como eu já disse, mas emocionais. Mas o nosso Deus tem poder e a oração irá chamar a atenção de Deus. Eu me lembro de um texto da Bíblia, e nós vamos orar agora. Eu me lembro de um texto da Bíblia que Jesus chegou numa cidade, num determinado local, e o centurião, um homem muito rico, um homem muito poderoso, ele disse assim: Senhor, eu queria que o Senhor fosse na minha casa para orar, porque a minha filha está enferma e está à beira da morte. E aí Jesus disse assim: eu vou lá. E ele disse assim: Senhor, não precisa o Senhor ir lá não. Eu sou um homem que mando e desmando. O que eu mando, as pessoas me obedecem. Basta uma palavra tua. E o meu criado, é o criado, eu falei, filha, o meu criado sarará, o meu criado ficará são, ficará curado. Jesus deu uma palavra, e a palavra da onde Jesus deu foi lá na casa daquele homem e aquele criado foi curado. Ou seja, olha a fé daquele homem, olha a fé daquele homem moveu as mãos de Deus, moveu o milagre. Então basta uma palavra de Deus e tudo pode mudar. Isso pode acontecer no piscar de olho. Anote isso que eu vou te falar. Deus não muda, mas Deus tem poder de mudar as coisas. Amanhã você pode acordar, ou daqui a alguns minutos, e o milagre pode estar na tua porta. Aleluia. O milagre pode estar aí nas tuas mãos. Glória a Deus. Então fortaleça a sua fé. Fica firme na sua fé. Ativa a sua fé. Creia em Deus de todo o teu coração. Entregue a Deus de todo o teu coração tudo que você tem, tudo que você é. Deixa Deus dominar, deixa Deus dirigir. Amém? Vamos orar. E hoje, nessa semana da cura, hoje o primeiro dia, eu queria que só ficasse aqui aquelas pessoas que vão fazer essa campanha, que vão orar comigo de hoje até sexta-feira, a semana da cura. E hoje, nessa oração da cura, eu quero orar o poderoso Salmo 125. É um salmo poderoso, é um salmo muito bonito, é um salmo de confiança, e nós vamos orar hoje, nessa primeira semana da oração da semana da cura, nós vamos orar o Salmo 125, amém? E depois que eu ler o Salmo 125, eu vou fazer um ato profético nesse primeiro dia da semana da cura, amém? Vamos orar assim. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim o Senhor, como Jerusalém tem seus montes ao redor dela, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque não deixará cair o cetro dos ímpios sobre a herança do justo, para que não estendam os justos suas mãos para a maldade. Dá bens, ó Senhor, aos bons e aos que são retos em seu coração. Mas aos que se desviam pelas sendas tortuosas, o Senhor os fará ir com os que praticam o mal. Paz sobre Israel. Senhor Jesus Cristo, como está escrito, Senhor, nesse salmo que nós lemos aqui, Salmo 125, o versículo 4 diz, Senhor, que o Senhor dará bens, ou seja, o Senhor dará bênção aos que são bons de coração e os que são retos. Nós cremos nessa palavra, nós temos fé para receber isso, Senhor. Pedimos que o Senhor abra os céus e nesse primeiro dia da semana da cura, o teu nome se chama Jeová Rafá, que significa o Deus que sara toda a enfermidade. Ó Deus, nós cremos na tua palavra. O Senhor tem poder de curar toda a enfermidade, seja no corpo, seja na alma. Senhor, tu tens o poder, tu és o poder. Te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos santas e poderosas estejam sobre nós. Que as tuas mãos poderosas e santas venham nos sarar. Não permita que nenhum espírito de doença, nenhum espírito
meu Pai, de doença, entre na casa dessa pessoa. E se tiver algum espírito de doença dentro da casa dessa pessoa, meu Senhor, que o Senhor venha agora passar uma espada de fogo e repreender, meu Senhor, e neutralizar toda ação do inimigo, toda influência de enfermidade que está assolando a vida deste homem, a vida dessa mulher, a casa, a família, sejam neutralizados e repreendidos em nome de Jesus Cristo. Senhor, passa o teu sangue, eu aplico o sangue de Jesus sobre o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo no alto da cabeça, à planta dos pés. Eu aplico o sangue de Jesus no alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor Jesus Cristo sare toda enfermidade e não permita que nenhum espírito de doença, nenhum espírito de depressão, seja a enfermidade que for no corpo e na alma, entre e alcance a tua vida em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão direita sobre o alto da sua cabeça e diga: o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Diga mais uma vez: o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Agora, o ato profético que eu irei realizar, eu queria que você pegasse as suas mãos direita, estendesse para o alto e dissesse assim comigo. Diz assim, ó: Senhor Jesus, coloca uma gota do teu sangue na palma da minha mão. Agora passe em todo o seu corpo. Vai lá. Passe da cabeça e vai descendo. Isso, em nome de Jesus. Aonde essas mãos passar, Senhor, que toda enfermidade seja expelida, que toda enfermidade seja repreendida e anulada. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus repreende, neutraliza toda enfermidade no corpo, na alma, no coração. Angústia, sai desse corpo. Depressão, sai desta alma. Dores nos ossos, dores na coluna, nos olhos, febre, mioma, câncer, diabetes, pressão alta, saia deste corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura na semana da cura, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo e diga graças a Deus. Diga: eu sou livre. Eu fui curado, eu fui curada. Amém? Que Deus te abençoe. Primeiro dia da semana da cura. E não esqueça, por favor, de compartilhar. Às vezes você compartilha oração de pessoas que estão tão distantes de você, que você nem conhece. E nós estamos aqui tão perto. Você tem meu WhatsApp, você pode enviar também a sua mensagem pelo meu WhatsApp. Eu vou te atender. Então, compartilha quem está aqui pertinho de você, tá bem? E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e escrever aqui nos comentários a palavra. Aliás, escreve aqui nos comentários assim, ó, cura. Só escreve assim, cura, que é mais rápido. Vai nos comentários e escreve assim, cura. Deus te abençoe.